não era para ser, mas esse acabou se tornando o maior jogo do Fluminense nesse primeiro semestre. Ah, Gabriel, mas já tá no segundo semestre. Tá, mas o jogo é como se fosse do primeiro semestre, né? Enfim, hoje tem Fla-Flu, final da Taça Rio, mas é como se fosse uma semifinal do Carioca pro Fluminense. Vamos falar sobre esse jogo aqui nesse vídeo de pré-jogo, então deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e roda a vinheta de pré-jogo aí. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Como eu falei aqui na abertura, likezinho maroto aqui embaixo, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Um jogo histórico por vários motivos, alguns positivos, alguns negativos. Os negativos eu já bati 200 vezes aqui no canal, você sabe, não era pra estar tendo jogo, era pra estar voltando o futebol um pouquinho mais pra frente, quem sabe tá voltando treinamento, mas já estamos na final da Taça Rio. E o motivo positivo é de que eu sempre falo aqui no início, na abertura, o horário do jogo, que é às 9 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, e da transmissão. E sabe aonde será a transmissão exclusiva do jogo de hoje? Até que se prove o contrário? Exclusiva da Flu TV, aqui no YouTube. Tá aparecendo o link aqui, ó, tô deixando um cardzinho aqui, para você ir lá se inscrever na Flu TV e acompanhar o jogo. Só por lá você vai poder assistir. Bem, pelo menos é o que tudo indica, né? Se a Ferj não inventar uma historinha, alguma coisa aí, não forem inconstitucionais, é isso que vai acontecer. E é até um caso incrível, porque por mais que outros times já tenham feito transmissão na internet, etc., pela primeira vez a TV de um clube vai transmitir o rival. E o rival não vai ter a opção de ver na TV do clube dele. Isso é interessante, um novo caminho dessa MP, que foi conhecida como MP do Flamengo, né, mas a MP aprovada agora, a medida provisória, é um novo caminho e vai ser algo interessante desse jogo, né? Como vai se portar a narração do jogo do Fluminense, como vai se portar a equipe da Flu TV, como que vai ser a audiência, né, da Flu TV. A Flá TV, no caso do Flamengo, né, a Flá TV vai transmitir em áudio, né, como vão ser as audiências, vai ser um negócio interessante. Mas vamos falar da partida. Como eu falei, final da Taça Rio. Precisa esclarecer, né? Eu sei que o torcedor mais fominha já sabe disso, mas é bom esclarecer. O jogo é jogo único, o Flamengo já venceu a Taça Guanabara, então se o Flamengo for campeão, ele for campeão também da Taça Rio, se ele vencer o jogo, ele é campeão direto do estadual, porque ele também teve a melhor campanha, que a gente deixou passar por causa daquela porcaria daquele jogo contra a Volta Redonda. E o que precisa para ser campeão? O Flamengo tem melhor campanha, então ele tem vantagem de empate, né? Não é isso. Na final não existe qualquer tipo de vantagem, não existe nada. Quem ganhar é o campeão, empate, vai para pênalti, sem prorrogação. Caso o Fluminense ganhe, eu já expliquei o cenário do Flamengo ganhando, se o Fluminense ganhar, no próximo domingo a gente tem o primeiro jogo da final, finalzinha do Campeonato Estadual, né? Campeão da Taça Rio com o campeão da Taça Guanabara, final em 2 jogos, e aí a gente vê quem é o campeão do Campeonato Carioca 2020. Acho que está explicado. Enfim, a pressão é toda deles e vamos falar do bola em campo. Dentro de campo a gente tem algumas novidades, né? Na entrevista de Nenê, entrevista coletiva que ele deu nesta terça-feira, né, no dia anterior ao jogo, ele falou algo que é certo. A pressão era para ser, pelo menos, né? É toda do Flamengo. O Flamengo foi o time que gastou milhões, é o time que o treinador disse que a conquista não era tão importante, que eles estavam acima desse nível, que os campeonatos, etc. Então a pressão é toda para o Flamengo ganhar do Fluminense. Ou pelo menos deveria ser. E seria assim se o Fluminense fosse um time pequeno. Mas não é. Então o Fluminense tem uma pressão gigante para ganhar esse jogo também, porque por mais que o investimento tenha sido no Flamengo, né, o dinheiro que eles gastam, a folha salarial deles seja 6, 7 vezes maior do que a nossa, o momento seja deles, né, o Flamengo vem num momento de 2, 3 anos muito mais altos do que o do Fluminense, né, com conquistas, etc., assim como a gente teve há 10 anos atrás, e que a gente não podia perder para eles há 10 anos atrás, eles também não podem perder para a gente agora. Porém, é o que eu falei, o Fluminense da torcida sente falta. Beleza, o combustível da classificação da Taça Guanabara do ano passado, o gol de Luciano, já acabou. Já teve muito Fla-Flu depois, alguns com controvérsia, outros sem controvérsia, etc. E o combustível acabou, a gente está ficando sem argumento. Então vencer esta Taça Rio é exatamente isso. Será um jogo especial, como eu falei, na Flu TV, e dentro de campo o Fluminense vem com algumas coisas especiais também.
Algumas boas, outras ruins, vai depender da sua interpretação, né? Você pode considerar as duas boas, os dois desfalques bons, os dois desfalques ruins. Enfim, estou falando de Frederico, de Fred, Frederico Chaves Guedes, e de Paulo Henrique Ganso, Paulo Henrique Chagas Lima, né? Sei o nome todo dos dois, por quê? Não faço a mínima ideia. Mas os dois são desfalques para a partida desta quarta-feira. Fred saiu no domingo sentindo dores, né, na coxa, suspeitaram de lesão muscular, a gente não teve a confirmação, mas fato é que quando ele caiu e ele falou, a câmera pegou ele bem de frente, assim, né, na câmera, falando posterior. Ele estava falando, posterior. Enfim, então pode ter sido uma lesão muscular. Fato é que ele já treinou, mas preferiram preservar do jogo desta quarta-feira, porque a lesão muscular é aquele negócio, né? Tá tudo bem, ele joga, tem a lesão, fica 6 meses fora. 6 meses acho que não, mas 3 meses ficaria. No caso de Ganso, é uma informação do Vitor Lessa, que a gente ainda não confirmou, mas tudo indica que seja uma lombalgia, mas ainda não é uma informação divulgada, o Fluminense não divulgou nada, enfim. Então a gente fica na guarda, mas basicamente ele tá fora dessa partida contra o Flamengo. Os dois jogadores. No caso de Ganso, afeta pouco no time, porque ele já vinha sendo reserva, né? Foi reserva com o Macaé, entrou, e foi reserva também contra o Botafogo no domingo e nem entrou na partida. E agora contra o Flamengo, provavelmente seria reserva também. Já no caso de Fred, não. Fred vinha sendo titular, porém já com uma mini pressão ali da torcida para que ele fosse pro banco, não porque ele estava muito mal e etc., mas porque o esquema de Odair pedia um jogador com mais velocidade na frente, como é Evanilson. Querendo ou não, Odair acabou levando vantagem nisso de agradar a torcida e agradar, acho que até ele mesmo já pensava nisso, sem ter que tirar o maior nome, o capitão do time titular. E ele vai a campo dessa forma, tá aparecendo a escalação aqui do lado, com o Muriel no gol, pelo menos a escalação que ele treinou nessa terça-feira, né? Gilberto na lateral direita, na zaga Matheus Ferraz, volta para o time, volta ao lado de Nino, Digão volta para o banco, e Egídio na lateral esquerda. O meio de campo prossegue com a trinca de volante, né, com Dodge, Iago e Hudson, os três jogando por ali, com mais à frente, provavelmente aberto na ponta, jogando mais pelo meio, Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Marcos Paulo volta ao time no lugar de Wellington Silva, ou seja, basicamente 3 mudanças, Matheus Ferraz, Marcos Paulo e Evanilson nos lugares de Digão, Fred e Wellington Silva. Importante dizer, além da questão muscular ali que poderia ser, Fred também tá com dores no pé direito, né? Então pode ser que tenha sido uma questão muscular que ele saiu domingo, mas o que ele tá fora agora é o pé, a gente não tem certeza ainda. Sobre esquema, é aquele negócio, né? O Fluminense, esse jogo tem uma questão engraçada, que o Fluminense é o time que não fez gol pós paralisação, né? Foram 3 jogos, perdeu de 3-0, empatou 2 por 0-0, e o Flamengo é o time que não tomou gols pós-paralisação, né? Venceu o Bangu por 2-0, se eu não me engano, o Volta Redonda por 2-0 e o Boa Vista por 2-0. Acho que foram 3-2-0, quanto o Bangu foi 3, dane-se, né? Enfim, eles não tomaram gols ainda. O Fluminense vai precisar fazer gol para se classificar, ou então passar nos pênaltis. Mas fato é, a gente vai precisar fazer uma das melhores atuações da temporada, que é o que eu falei no podcast lá com o Fio, e que por sinal vai ter podcast após o jogo, né? Mas é o que eu falei lá com eles. Não tem como vencer o Flamengo sem jogar bem. Ah, Gabriel, então significa que o Fluminense precisa ir para cima? Não, jogar bem é saber o que está fazendo. Jogar recuado não significa jogar mal. Jogar mal significa você ir para frente desorganizado. O Fluminense vai precisar ter inteligência. Eu achei esse esquema com 3 volantes um pouco mais útil para esse tipo de atuação, né? Contra um time que vai se lançar mais. O Fluminense precisa ter entendimento que não teve na Taça Guanabara, de que os primeiros 15, 20, 25 minutos são os mais intensos do time do Flamengo. E é essa hora que o Fluminense tem que se preocupar muito mais em não levar do que de fazer o gol. Passando esse tempo, é ser assertivo nas finalizações e tentar vencer essa partida. Importante destacar, se lá naquele primeiro jogo, né, da Taça Guanabara, que eles abriram 3-0, a gente foi para 3-2 e fez 2 gols que foram anulados, teve pênalti que foi anulado, enfim. Eles estavam falando que tinham treinado pouco, de que o time ainda não estava no físico ideal e que a gente já vinha treinando. Dessa vez está invertido. O Flamengo já treina desde o dia 20 de maio, mesmo sem ter autorização, tomou multa, etc. Já estava treinando e desrespeitando as leis até naquele momento. E o Fluminense está treinando há cerca de 3 semanas, né? 2 a 3 semanas. Então, nesse caso,
A diferença de tempo influencia muito também. Eles estão treinando há muito mais tempo do que a gente. Então a gente tem essa desculpa na manga também. A arbitragem da partida é de Bruno Arleu de Araújo. Quer saber minha análise sobre ele? Cara, eu falei há 2 jogos atrás, porque eu nunca vi um cara pra apitar tanto jogo do Fluminense de uma hora pra outra. Bruno Arleu, e só apita jogo grande, né? Apitou o jogo contra o Volta Redonda, que teve a tesoura de Egídio lá, foi merecidamente expulso, mas ele apitou recentemente o Fluminense Vasco da final da Taça Guanabara, apitou o Fluminense Vasco do Brasileirão, aquele 2-1 em São Januário, Frazan e Digão expulsos. Ele apitou Fluminense e Botafogo, final da Taça Rio 2018, 3-0 Fluminense. Apitou 1-1, o Fla-Flu 1-1 ano passado. Teve o gol de Gilberto de cabeça, que foi o jogo que acabou eliminando a gente do Carioca. Enfim, apitou vários jogos de uma hora para outra do Fluminense e vai apitar mais um nesta noite. Então é isso. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e de passar lá na 1xBet. Enfim, né, se você já conhece a 1xBet, uma das suas chances de participar aqui do Tricolômetro, aqui no Raiz Tricolor. Vai lá na 1xBet, aproveita aí esse jogão aqui dessa noite. O link tá aqui no primeiro comentário. Você vai lá, faz o depósito por esse link, usando o cupom que tá aqui embaixo, o cupom Raiz. Faz o depósito e manda para este e-mail que está aparecendo aqui o comprovante para você ter a chance de participar do Tricolômetro que acontece no sábado ou no domingo. Vai ter live pré-jogo um pouco mais cedo para não atrapalhar a live da Flu TV, mas é só você ficar ligado aqui no canal. Estou gravando isso enquanto tenho 99.300 e alguma coisa de inscritos. Pode ser que esse seja o primeiro vídeo pós 100 mil. Então muito obrigado a todo mundo que está me dando essa moral gigante aqui. Finalmente chegamos a 100 mil ou não, né? Ou então vamos chegar durante o dia. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!